Você está em um momento decisivo e não tem certeza se o caminho que está seguindo foi feito para você? É fácil sentir que você está navegando pela jornada da vida sem um mapa. Você pode até sentir que falta orientação, que os sinais que você procura simplesmente não existem. Mas e se eu dissesse que as pistas de que você precisa já estão sendo reveladas a você, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu? Veja, a vida tem um jeito de nos enviar sinais. Pequenos toques de que estamos indo na direção certa. Esses sinais podem ser sutis, mas estão lá, esperando que você os perceba. Neste vídeo, vou desvendar 7 sinais inconfundíveis que Deus envia para afirmar que você está no caminho certo. Número 1. Você está no caminho certo se estiver obtendo os resultados que te levarão ao seu objetivo, mesmo que o processo esteja demorando mais do que o esperado. Imagine isto. Você está caminhando pelo intricado labirinto da vida, um caminho cheio de voltas e reviravoltas. É como navegar em uma floresta densa, onde cada passo é um ato de fé. Mas aqui está o farol da esperança. Você não está apenas vagando sem rumo. Você está indo em direção a um destino que ressoa com o propósito da sua alma. A jornada, embora mais longa e árdua do que o previsto, está aproximando você do seu chamado divino. Considere o poder de ter um objetivo claro. É como definir um destino no seu GPS. Sem ele, você está apenas atravessando estradas sem saber se elas levarão ao refúgio desejado. Mas no momento em que você insere esse destino, cada curva, cada movimento é intencional, direcionado para alcançar esse espaço sagrado. Este princípio também se aplica à nossa jornada espiritual. Quando você coloca seu coração em uma aspiração piedosa, seja nutrindo um relacionamento centrado em Deus, destacando-se em uma vocação que o glorifica, ou simplesmente vivendo uma vida impregnada de amor e serviço, você está traçando um caminho em direção a uma meta celestial. Agora, vamos abordar uma apreensão comum. Muitas vezes, o caminho para os nossos objetivos parece mais longo do que esperamos. É fácil sentir-se desanimado e questionar se nos desviamos do rumo. Mas lembre-se, a duração da viagem não nega a sua validade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, resume isso lindamente. Ele reconhece a incompletude do seu caminho, a busca contínua pela perfeição em Cristo. A jornada de Paulo não foi rápida nem direta, mas, sem dúvida, foi correta. Portanto, se você estiver obtendo visões, experiências e virtudes que se alinham com as aspirações dadas por Deus, anime-se. Você não está em qualquer estrada, você está no caminho certo. Quer se trate de se aproximar cada vez mais de um relacionamento espiritualmente gratificante, de adquirir habilidades para uma carreira que honre a Deus, ou simplesmente de crescer em amor e graça. Essas coisas não são meras coincidências. São afirmações vindas de cima, tocando e encorajando você, dizendo: sim, este é o caminho. Número 2. Quando você estiver no caminho certo, Deus permitirá que você passe por testes, provações e até tentações que irão beneficiá-lo. Você já se perguntou por que a vida parece mais difícil quando você tenta fazer tudo certo? É como se no momento em que você se comprometesse a seguir a Deus de todo o coração, os desafios começassem a surgir de todas as direções. Você pode pensar: se eu estou seguindo Jesus, meu caminho não deveria ser mais fácil? O problema é o seguinte: caminhar com Deus não garante uma jornada fácil, mas promete uma vitória. Estar no caminho certo com Deus não é um passeio no parque. É mais como ser um bravo guerreiro em uma grande aventura. Esta jornada testará sua força, fé e resiliência. Sabe por quê? Porque uma vida vivida para Deus é vivida na linha de frente de um campo de batalha espiritual. Sua determinação será testada, sua fé será desafiada e sim, você poderá até enfrentar tentações. Mas aqui está a boa parte. Estes testes não são obstáculos.
Eles são trampolins para uma fé maior e uma comunhão mais próxima com Deus. Lembre-se, a Bíblia não embeleza a realidade. O Salmo 23 nos fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nenhum mal, pois o Senhor está conosco. Esse vale não é um desvio, ele faz parte do caminho. É nestes vales, nestes momentos de provação e teste, que muitas vezes encontramos o crescimento mais profundo e vemos a orientação de Deus com mais clareza. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos oferece mais uma palavra forte. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Não se trata apenas de perseverar, mas de ficar mais forte, mais firme em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para provar a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Deus. E a recompensa? Uma coroa de vida, um símbolo de vitória e alegria eternas. Então, quando a vida lançar obstáculos em você, não desanime. Não interprete esses vales como sinais de que você está fora do caminho. Pelo contrário, são indicadores de que você está exatamente onde precisa estar, nas mãos de Deus, sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Aceite essas provações como prova de que você está no caminho certo, o caminho que leva ao crescimento, à força e, em última análise, a um relacionamento lindo e eterno com Deus. Número 3. Vejamos um cenário simples. Você está pensando em se candidatar a um novo emprego. É um passo significativo, sim, mas não altera a vida. Aqui um toque gentil de Deus pode ser tudo o que você precisa. Uma sensação de paz, um incentivo inesperado de um amigo, um versículo que fala com você durante seu momento de silêncio. Nem sempre se trata de revelações que abalarão a terra, mas da voz mansa e dedicada que fala nos momentos tranquilos de nossos corações. Agora, considere uma decisão mais importante: mudar de carreira ou mudar-se para uma nova cidade para trabalhar. Os riscos são maiores e o impacto mais profundo. Nesses casos, as confirmações de Deus são frequentemente mais pronunciadas. Pode ser uma série de eventos que se alinham perfeitamente para serem meras coincidências, conselhos de mentores de confiança ou uma mensagem recorrente que ressoa profundamente dentro de você. Estas não são apenas concorrências aleatórias, são marcadores no mapa que Deus traça para nós, guiando-nos em direção aos seus planos e propósitos. E depois, há as escolhas que definem a vida: iniciar um relacionamento sério, ficar noivo, casar com o amor da sua vida. Estas decisões moldam não apenas a nossa jornada terrena, mas também a nossa trajetória espiritual. Aqui, espere que a orientação de Deus seja ainda mais evidente. Pode vir através do discernimento em oração, da sabedoria da palavra de Deus ou da confirmação através do conselho daqueles que andam intimamente com Ele. Quando a decisão tem significado eterno, os sinais são inconfundíveis. Lembre-se, ao navegarmos pelo labirinto da vida, é crucial não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nossa visão é limitada, nossa perspectiva é finita, mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê toda a trama de nossas vidas. Ele conhece cada reviravolta, cada pico e vale. Como Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e submeta-se a Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará os seus caminhos. Número 4. A perfeição não é o nosso destino, mas a proteção é a nossa companheira constante. Este é um sinal vital de que Deus está afirmando que você está no caminho certo. Considere o ritmo da caminhada de um cristão. Não se trata de passos perfeitos, mas de ser firmemente mantido nas garras graciosas de Deus, mesmo em meio aos nossos tropeços. A essência desta jornada está lindamente resumida no Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz que, embora possamos vacilar, nunca seremos abandonados. Nossos passos, embora imperfeitos, são firmados por aquele que se alegra em nossos esforços sinceros. Este caminho não consiste em erradicar a nossa natureza humana, mas em abraçar a natureza nutridora de Deus.
Trata-se de reconhecer que nossos erros não nos definem. Antes, é a mão divina que nos eleva continuamente e que molda a nossa história. Lembre-se, o caminho certo não é uma linha reta para a perfeição, mas uma estrada sinuosa de proteção e perseverança. Vamos falar sobre crescimento e sabedoria nesta jornada. Assim como uma árvore não para de crescer, nossa sabedoria e compreensão também não deveriam parar. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15 nos lembra que estar no caminho certo é uma jornada progressiva em direção aos nossos objetivos espirituais. Não é estático, é dinâmico e está em constante evolução à medida que nos apegamos às verdades que aprendemos enquanto buscamos novos rumos. Reflita sobre a história do filho pródigo. Sua jornada de volta para o pai não foi apenas um retorno físico, mas um despertar espiritual. Esta parábola nos ensina que desviar-se do caminho pode levar a lições dolorosas, mas retornar ao caminho certo traz sabedoria e redenção. Se nos pegarmos repetindo erros do passado, como o filho pode ter feito, isso sinaliza que nos desviamos. É um lembrete de Filipenses capítulo 3, versículo 16, para nos mantermos fiéis à sabedoria que já adquirimos. Número 5. Quando as suas escolhas diárias refletem um propósito celestial. É como segurar uma bússola onde o norte representa a glória eterna de Deus. Cada decisão que você toma, seja ela monumental ou mundana, é guiada por essa direção divina. Reserve um momento e considere os diferentes papéis que desempenhamos na vida. Alguns de vocês podem ser chamados à condição de solteiro, dedicando toda a sua atenção ao serviço de Deus. Outros podem encontrar a sua vocação nas alegrias e desafios do casamento e da paternidade. Talvez você esteja trilhando uma carreira ou assumindo o papel de pai que fica em casa. Cada papel, cada decisão é uma expressão única do seu compromisso com Deus. Mas aqui está a parte boa. Embora os nossos papéis terrenos possam ser diferentes, o nosso propósito celestial permanece constante. É como uma joia multifacetada refletindo a mesma luz em cores diferentes. A essência da nossa existência é lindamente resumida em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É amar a Deus, amar as pessoas e fazer tudo para a sua glória. Então, como você sabe que está no caminho certo? É quando suas decisões, grandes ou pequenas, são imbuídas dessa perspectiva eterna. É quando você escolhe a bondade em vez da conveniência, a paciência em vez da pressa e o amor em vez da indiferença. Tudo para a glória de Deus. É quando a sua vida diária se torna um testemunho vivo da sua vocação celestial. Não se esqueça, nossos caminhos podem parecer diferentes, mas todos fazem parte de um grande projeto, uma narrativa divina onde cada capítulo, cada reviravolta é tecida propositalmente por Deus. Então, ao fazer suas escolhas, pergunte-se: isso reflete meu amor por Deus? Isso serve ao seu propósito? É um passo em direção à glória eterna? Número 6. Quando você está no caminho certo, você atrairá pessoas com ideias semelhantes e repelirá pessoas que amam seus pecados. Assim como você se aproxima daqueles que têm uma visão compartilhada, você encontrará outros se afastando. Não é porque você mudou quem você é, mas porque você se tornou mais quem Deus quer que você seja. Isso pode ser difícil, muito difícil. Pode significar perder amigos que você tem há anos, enfrentar mal-entendidos ou até mesmo hostilidade total. Lembre-se, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esta é uma realidade agridoce de caminhar com Cristo. É um sinal claro como o dia de que você está caminhando na direção certa. Você não está se conformando com o mundo, mas se transformando por meio de Cristo. E sim,
pode ser solitário. Às vezes parece que você está trilhando um caminho que poucos entendem, mas aqui está a bela verdade. Você não está sozinho. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos nós, para que possamos estar unidos nele. Esta unidade não é apenas uma boa ideia, é uma realidade viva e respirante no corpo de Cristo. À medida que você trilha esse caminho, Deus está alinhando você com seus irmãos crentes, uma família espiritual unida pela fé e pelo amor. Então, quando você perceber que seu círculo está mudando, quando sentir a solidão de abandonar o caminho e a alegria de encontrar companheiros de viagem no novo caminho, abrace isso. Não é apenas um sinal, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo, o caminho que leva à vida, ao crescimento e a uma unidade inquebrantável em Cristo. Continue caminhando com ousadia, sabendo que a cada passo você não está apenas seguindo um caminho, mas vivendo um chamado celestial. Número 7. Quando alinhamos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio ser com a vontade prescrita por Deus, o Espírito Santo acende uma chama de paz nos nossos corações. É uma garantia serena, um sussurro que diz, sim, este é o caminho. Considere por um momento as duas facetas da vontade de Deus, a soberana e a prescrita. A vontade soberana de Deus é como o curso do sol no céu, imutável, inabalável, o grande desígnio do universo revelando-se como ele ordenou. Mas há também a vontade prescrita por Deus, suas esperanças e mandamentos para nós. É o nosso roteiro para a vida, mostrando-nos como seguir seus passos, como viver uma vida que reflita seu amor e graça. Quando nos desviamos deste roteiro divino, o Espírito Santo não nos abandona. Em vez disso, ele estende a mão com um empurrãozinho amoroso, uma correção gentil. Não é uma repreensão estrondosa, mas um chamado suave e persistente para realinharmos nossos passos. A convicção do Espírito Santo não é sobre culpa ou medo. Trata-se de amor, um amor tão profundo que anseia pelo nosso retorno ao caminho certo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento e à salvação. Este não é o desespero do mundo, mas uma tristeza construtiva, uma compreensão de que nos desviamos e um desejo sincero de retornar ao abraço de Deus. Esta tristeza, segundo Deus, é a maneira que o Espírito Santo tem de nos guiar de volta, de dizer, meu filho, este não é o caminho, deixe-me levá-lo de volta à paz. Quando nos alinhamos com a vontade prescrita por Deus, nossas vidas ainda podem ter uma cota de tempestades e confusão. Mas por baixo de tudo existe uma corrente constante de paz, um conhecimento profundo de que, apesar do caos, estamos no caminho certo. Estamos caminhando em sintonia com a vontade de Deus, e nesse alinhamento há uma alegria e uma paz que ultrapassa todo entendimento. Tenha sempre em mente que o caminho para a paz não envolve uma vida livre de desafios. Trata-se de saber que no meio das tempestades da vida, você está exatamente onde deveria estar, nos braços amorosos da vontade de Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A humanidade está no caminho da destruição sem Jesus. Ele é o caminho e ele conhece o caminho. Ninguém sabe disso melhor do que ele. Ninguém conhece algo melhor do que ele, que o criou. Se não puder confiar em Deus o suficiente para andar em seu plano para a sua vida, você terá uma jornada frustrante e um futuro lamentável. Isso está longe do plano do Pai para você e para mim, meu amigo. Desde os tempos antigos, o ser humano normal desenvolveu um coração rebelde contra o conselho de Deus. Não começou de você ou de mim. De fato, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Foi assim que Deus criou o homem? Não.
O mal e a maldade entraram na humanidade quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles entregaram a raça humana à influência do mal. Cada pessoa nascida desde então é naturalmente rebelde contra o plano de Deus e quer viver independente de seu Criador. Porque este mesmo pecado não só trouxe o mal, mas também separou o homem de Deus para a corrupção. Ele condenou toda a humanidade à condenação eterna e à separação de Deus após a vida na terra. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para abrir o caminho para o homem novamente. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus e fizer dele o seu Senhor, esse será salvo. Salvo de quê? Da separação eterna de Deus e do domínio de Satanás e da escravidão do pecado. Agora, um dos maiores desserviços que você pode fazer a si mesmo, como filho de Deus, é lutar contra o plano dele para a sua vida. Você acabará vivendo uma vida ruim e confusa. Veja, o poder de Deus opera onde sua vontade vai. Se você andar fora da vontade de Deus, sua misericórdia pode estar te guardando, mas você estará longe da experiência sobrenatural daqueles que andam em seu plano para as suas vidas. A palavra de Deus é a expressão dos planos dele. Você não pode dizer que está andando no plano de Deus enquanto desobedece a tudo que a sua palavra diz. Estou ciente de que é um desafio confiar, especialmente quando você vê pouco ou nenhum motivo para isso, vivendo em um mundo de incertezas e alternativas para as coisas que você não pode ver. Tudo isso o obriga a tirar sua fé de Deus e colocá-la nas coisas. No entanto, quero que você saiba hoje que aquelas coisas que parecem alternativas aparentemente boas, soluções rápidas para as coisas pelas quais você acreditou em Deus, são, na verdade, soluções temporárias para uma situação permanente. Em outras palavras, depois de um tempo, vai parecer que você nunca fez nada. Ou às vezes pode até ser pior. Sabe por quê? Porque Satanás nunca dá almoço grátis. Se ele te der um chapéu, quando vier pegá-lo de volta, vai arrancar sua cabeça. Se ele te der uma mão, quando ele pegar de volta, você perderá o braço também. Não é de admirar que Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. O caminho que você percorre é uma prova de onde está a sua confiança. Se você anda no plano de Deus, isso significa que você confia que Ele conhece o futuro e o levará até lá. Um dia, tive a oportunidade de assistir a uma reunião onde um pastor mais velho estava ensinando sobre isso. Deus usou esse ensinamento para estabelecer um fundamento profundo em meu coração sobre este assunto. Ele compartilhou a história de um pastor mais jovem que estava dirigindo um carro enquanto ele era o passageiro. Ele disse que aquele pastor mais jovem decidiu pegar um atalho. O pastor mais velho disse a ele que não havia um caminho até lá. Mas o mais jovem insistiu, com base em um ponto de referência, que deveria haver um caminho. O pastor mais velho disse a mesma coisa pela segunda vez, mas o jovem insistiu, e então o mais velho se calou. Depois de dirigir por um tempo, o jovem pastor percebeu que o pastor mais velho estava certo, e que eles não estavam mais indo na direção certa. Então ele se desculpou vergonhosamente por não ouvir as palavras do pastor mais velho. Ele fez um retorno e voltou para onde eles começaram. Então continuou na rota que o pastor mais velho havia apontado para ele. O pastor mais velho disse que não estava zangado com o mais jovem. Ele acreditava que era uma coisa boa, porque o pastor mais jovem havia aprendido uma lição valiosa, entre outras coisas. Ele havia aprendido que não havia conexão entre o local para onde estavam indo e a rota que havia feito aquele dia. Você sabia que é assim que muitos de nós também discutimos com o nosso Pai Celestial? Enquanto nos sentamos com Ele no veículo de nossos destinos, insistimos em rotas alternativas, principalmente porque temos medo ou duvidamos de confiar nele completamente. No entanto, no final, geralmente percebemos que fomos muito além de seu plano original para nossas vidas. Então começamos a tentar consertá-lo, encontrando o caminho de volta. Infelizmente, a vida não lida com todos nós como o jovem motorista e o pastor mais velho.
Teríamos perdido a bênção do tempo e das oportunidades e teríamos nos exposto a muitos prejuízos fora do curso. Sim, alguns podem finalmente encontrar o caminho de volta, mas poucos o fazem. Infelizmente, algumas pessoas se perdem, escolhem um plano diferente para si mesmas do que o plano de Deus para elas. Quando elas percebem, é tarde demais e algumas estão perdidas para sempre. Mas graças a Deus pela misericórdia, é minha oração que você não perca o plano de Deus para a sua vida e termine em um lugar de arrependimento eterno. No entanto, você precisa tomar essas palavras como um encorajamento e um aviso. Deus conhece o caminho melhor do que você. Ouça o que ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Era o próprio Deus dizendo ao seu povo, aqui está um caminho, um plano que salvará sua alma. É um bom caminho, e vocês encontrarão descanso aqui. Não é isso que todos nós estamos procurando? Você não está procurando um dia em que possa realmente descansar de todo o seu trabalho? Veja tantos anúncios nas redes sociais sobre como você pode ganhar a vida para poder ir aonde quiser, como e quando quiser. No final do dia, todos estão trabalhando, labutando, aprendendo para chegar a um pedestal onde possamos encerrar todo o labor. No entanto, não há garantia de que você encontrará descanso quando tiver todo o dinheiro deste mundo. Isso pode até te fazer feliz por um momento, pode lhe dar muitas posses e prazeres nesta vida, mas você nunca encontrará satisfação em sua alma. Veja bem, aceitar o plano de Deus nem sempre será bom. Às vezes vai custar mais do que você esperava. Às vezes, isso vai te magoar profundamente. No entanto, você vai perceber que tudo vale a pena. A vida na perfeita vontade de Deus, por mais difícil ou breve que seja, é melhor do que todos os prazeres do mundo e 1000 anos fora do plano de Deus para a sua vida. Querido cristão, o plano de Deus para a sua vida é para o bem. Não há nenhum argumento sobre isso. Ele nunca perde a capacidade de cumprir sua promessa para você. No entanto, para que isso se torne sua realidade, não importa de onde você vem ou quão incerto o futuro possa parecer, você tem que andar no plano dele para você. Assim como você não pode caminhar até a porta dos fundos de um prédio e esperar chegar à varanda da frente, você não pode sair do plano de Deus e esperar chegar à sua realidade. Não vai funcionar. Você tem que voltar e andar com ele. Você pode estar se perguntando, como faço para andar no plano de Deus? Talvez você esteja tendo dificuldades para encontrar o seu caminho e honestamente quer se consertar. Aqui está como andar no plano de Deus. Certifique-se de que seu relacionamento de fé em Jesus esteja vivo. Em outras palavras, certifique-se de que você é um filho de Deus. Certifique-se de que entregou seu coração a Jesus e o confessou como Senhor de sua vida. Veja, este é o primeiro passo para andar no plano de Deus para a sua vida. É mais provável que um cristão ande no plano de Deus do que um incrédulo. Em segundo lugar, entregue-se à devoção pessoal com Deus, estudando sua palavra, sua Bíblia e orando. Ao estudar a palavra de Deus, você se familiariza com o seu sistema de operação. Lembre-se do que eu disse anteriormente, que a palavra de Deus é uma demonstração de seus planos. Cada plano de Deus para a humanidade tem sua origem em sua palavra. Por meio do estudo, você se abre para conhecer e andar no plano de Deus. Acredite que o plano de Deus é o melhor. Em outras palavras, tenha fé e confie seu futuro a Ele. Como não podemos definir ou controlar o plano de Deus, será necessário que você realmente confie nele para abrir mão de seu próprio plano e futuro para que os planos dele possam acontecer. Com um coração que ama e confia em Deus, isso será fácil de fazer, porque você vê, Deus sabe o que está por vir. Então, se Ele pedir para você ir para a direita, não se preocupe com o que está esperando por você lá. Apenas acredite, porque Ele já sabe como é. Ele sabe o que irá acontecer de bom quando você for para a direita, e o que espera de ruim se você o ignorar
e for para a esquerda. E porque ele quer que você tenha o que está à direita, ele vai dizer para você ir para lá. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Querido santo, você se tornou filho de Deus porque creu. Não deixe de crer. Sua salvação e paz estão ligadas à sua fé nele. Se você acabou de sair de um período ruim e tudo parece muito complicado e difícil de confiar em Deus, lembre-se destas palavras hoje. Deus sabe o que está à sua frente melhor do que você. É por isso que ele é chamado de o ancião dos dias, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Vou deixar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você se preocupe com o futuro e se agarre ao agora. Mas seja encorajado. Há esperança em seu futuro. Porque você está unido ao Deus vivo, há esperança em você. Creia e confie nele. Não tenha medo ou pânico. Tudo que você confia nas mãos de Deus está seguro lá. Eu te encorajo a falar com ele hoje e entregar qualquer fardo que aborreça seu coração sobre o futuro. Entregue sua vida a Deus enquanto você anda na paz dele. Você ficará surpreso com as alegrias que encontrará quando chegar lá, pois o seu Deus irá à sua frente e endireitará os caminhos tortuosos para você. Eu me lembro de ficar no portão como professor, cumprimentando os pais e dando as boas-vindas às crianças pela manhã na escola, onde trabalhei por alguns anos. Foi lindo ver aquelas crianças segurando as mãos de seus pais enquanto os levavam até a entrada da escola antes de voltar quando seus filhos entraram. Eu notei algo significativo nessas crianças todas as manhãs, que Deus costumava falar comigo sobre a confiança de um relacionamento com ele. Veja bem, quando as crianças caminhavam ao lado dos pais ou eram carregadas pelo pai ou pela mãe, notava que elas se sentiam confortáveis e caminhavam com um ar de confiança. A criança andava como se não houvesse nenhum cuidado no mundo. Ela não temia o cachorro na beira da rua ou qualquer perigo, pois seus pais estavam com ela. Quando foi a última vez que você enfrentou uma luta em sua vida com a consciência de que Deus, seu Pai Celestial, está caminhando com você? Será que você tem lutado com as batalhas de sua vida como uma pessoa que não tem Deus? Uma das grandes orações das pessoas antigas na Bíblia era para que Deus se provasse em suas vidas, para que seus inimigos não perguntassem onde estava seu Deus. Salmos, capítulo 79, versículos 9 e 10, diz: Assiste-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos dos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Talvez você esteja se perguntando, por que eles tiveram que orar assim? Eu vou te contar. Veja bem, na aliança de Deus com seu povo e no tipo de relacionamento que eles compartilhavam, eles não tinham motivos para temer nada ou ninguém, porque Deus sempre os ajudaria. Para eles, Deus era mais do que uma divindade sendo adorada. Ele era seu pai, protetor, ajudador, força e confiança. Quando enfrentavam qualquer coisa, eles tinham a reputação de garantir que todos ao seu redor soubessem quanta confiança eles tinham em Deus. É por isso que os inimigos filisteus ficaram com medo quando souberam que os israelitas haviam trazido a Arca da Aliança para o campo de batalha durante uma de suas batalhas juntos. 1 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 8 diz: Sucedeu que, vindo a Arca da Aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o Israel em grandes brados,
e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz grande e júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esta foi a primeira vez que eles testemunharam isso em uma batalha com Israel. Mas veja o efeito que isso teve sobre eles. Tudo que tinham era a notícia de como Deus havia aparecido para seu povo contra seus inimigos no passado. Então eles acreditavam que o mesmo destino os aguardava ali também. Embora os israelitas tinham perdido a batalha naquele dia, a arca tinha sido tomada pelos inimigos. Quero que você veja como a reputação deles de ter tanta confiança no poder de sua aliança com Deus e como ele sempre apareceu para confirmá-la, afetou seus inimigos. Para mim, a aliança que Deus havia feito com os israelitas era a sua vantagem sobre todas as nações que enfrentavam. Era por isso que eles enfrentavam nações com o dobro de seu tamanho e ainda assim venciam. Eles estavam prontos para reduzir seu número, colocar ministros de louvor na linha de frente em vez de guerreiros, atacar à noite, marchar ao redor das cidades inimigas e assim por diante, se Deus quisesse. Eles sabiam, desde que tivessem seguido as instruções de Deus, que não havia motivo para temer, porque a batalha já estava vencida. 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 diz: Escutem, rei Josafá, e todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor: Não tenha medo, nem desanime por causa deste vasto exército, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então, toda vez que eles perdiam uma guerra, eles sabiam que algo estava errado e voltavam para Deus com o coração pesado, esperando nele até que eles lhes dissessem onde eles erraram. Eles sabiam que Deus não podia perder uma batalha e, portanto, com ele, a vitória era certa. A derrota na batalha era um sinal de que algo estava errado e precisava ser resolvido. O fracasso e a derrota na batalha nunca foram vistos como um evento normal. Agora, deixe-me chamar sua atenção para algo. Você percebe como o mundo hoje quer que você se acostume com as orações não respondidas, fracassos, vivendo em dívidas e lutando por todos os lados, mas agindo como se tudo estivesse bem? Eles contam todo tipo de mentiras para deixá-lo confortável em suas lutas e em viver a vida como se você não tivesse ajuda. Mas o Filho de Deus não é desamparado, é? Não, ele não é. O Filho de Deus é o bem precioso de Deus. O Filho de Deus tem Deus. O Filho de Deus é o herdeiro de Deus. Falhas, crises e lutas podem surgir, mas não são a norma para o cristão. Não aceite as mentiras do diabo. Não lute sozinho. Suas batalhas não são suas para lutar, elas são de Deus. Você só pode realmente vencer os ataques do inimigo em sua vida quando permite que Deus lute essas batalhas. Não deixe que suas crises o assustem. Elas não são maiores que Deus. Não deixe que os números relatados ou as estatísticas daqueles que perderam em qualquer batalha o desanime. Qualquer que seja a luta em que você esteja agora, conjugal, financeira, enfermidade terminal, família, sua vitória está em deixar o poderoso homem de guerra assumir o controle, porque ele sempre vence, ele nunca perde. O profeta de Deus, Jeremias, já esteve em uma situação difícil como a que você está passando em sua vida agora. Ele havia tomado a decisão de servir a Deus e ser seu porta-voz para o povo em um momento de forte perseguição contra a justiça em Israel. As pessoas se afastaram de Deus e seguiram outras coisas sem consideração ou arrependimento. Deus ficou irado com eles por fazerem isso e enviou Jeremias para falar sobre isso. Por causa de sua paixão pelo bem-estar de seu povo, Jeremias assumiu essa designação com prazer. No entanto, ele foi muito ridicularizado por ainda seguir os velhos caminhos. Certa vez, depois de proferir uma profecia, Jeremias foi espancado
e colocado no tronco na própria casa de Deus, onde a verdade já foi mantida. Agora, as pessoas, incluindo os sacerdotes, começaram a andar em mentiras. Nesse caso, o profeta ficou abalado e muito desanimado. Ele até considerou não falar mais, porque ninguém ouvia e nenhuma mudança estava acontecendo. No entanto, ao reclamar, ele se lembrou de seu relacionamento com Deus e da integridade da capacidade dele. Veja o que ele disse a seguir no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Apesar da batalha atual em sua vida, ouça a confissão de um homem que tinha uma coisa que não podia perder: sua confiança naquele que está com ele. E sim, Deus apareceu para ele. As profecias de Jeremias aconteceram a respeito do povo exatamente como ele disse. Talvez você tenha tentado crer há muito tempo, mas parece que nada adianta. Talvez todos ao seu redor zombem de você por ainda se apegar a Deus, quando você poderia ir para o outro lado e obter os resultados de uma vez por todas. Seja qual for o caso, por favor, ouça. Não considere ou tente lutar sozinho. É isso que o diabo quer. O fato de todo mundo estar fazendo isso não significa que é o melhor a se fazer. Você pode criar seus filhos, comprar aquela casa, pagar o financiamento da sua casa, terminar seus estudos e sobreviver a essa doença? Sim, você pode. Mas não faça isso sem Deus. Se você chegar onde Deus quer que você esteja, então você tem que seguir os caminhos que Ele quer que você siga. Houve nações que travaram batalhas em nome de outros deuses, ou em sua própria força nos tempos antigos. No entanto, o que diferenciava os israelitas era que eles tinham uma fonte de força e apoio que estava além deles mesmos, garantida para funcionar mesmo quando eles estavam mais fracos. Você sabia que certa vez Deus fez chover granizo sobre os inimigos dos israelitas na batalha para que eles não fugissem? Em outra ocasião, ele respondeu à oração de Josué quando ele orou para que o sol e a lua parassem para que pudessem terminar sua batalha porque estava escurecendo. Em outro momento, ele colocou tanta confusão no acampamento do inimigo que eles se voltaram um contra o outro e lutaram até a morte. Os israelitas só vieram a essa luta para recolher os despojos. Eles não precisaram levantar as mãos contra um inimigo. Isso são coisas que só o Senhor pode fazer. Mas muito mais do que isso, para aqueles que o deixam travar suas batalhas, Ele nunca decepcionará. Ele é o Senhor e a rocha confiável que nunca pode ser quebrada. Se você é filho de Deus, sua opção é deixá-lo assumir sua luta. Submeta sua batalha a Ele e veja como Ele a destrói. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 9: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Há consequências perigosas para aqueles que cedem a meios ímpios para travar suas batalhas ou se afastam de Deus. O que torna essas consequências bastante assustadoras é que elas estão além daqui. Elas se espalham por toda a eternidade. No entanto, quando você confia em Deus e permanece em seu caminho, entregando suas batalhas a Ele com confiança, Ele não apenas cuidará de sua luta, mas também recompensará sua confiança. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Quando Jonas ficou preso na barriga do peixe, mesmo estando ali por causa da desobediência, ele ainda entregou sua situação a Deus. Quanto mais você corre para o diabo em busca de soluções, mais ele tira da sua vida, às vezes sem você saber. Na tentativa de ganhar mais dinheiro, você pode perder seus filhos. Na tentativa de conseguir um novo emprego tendo um caso, você pode perder sua família, destruindo sua casa. O inimigo nunca dá nada de graça. Se não lhe custa nada agora, custará na eternidade. Jonas capítulo 2, versículo 8, corretamente coloca desta forma: Os que se entregam à idolatria, vã abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Cada vez que você enfrenta suas crises sozinho,
Você nega a si mesmo a misericórdia de Deus e rejeita sua ajuda. Você pode parecer bem-sucedido, mas isso lhe custará algo que se tornará lamentável amanhã. Mas não há arrependimento em confiar em Deus. Ele não acrescenta tristeza quando abençoa. E uma pessoa é verdadeiramente ajudada quando Deus a ajuda. Pergunte a si mesmo hoje: quem está me ajudando? Eu mesmo ou o Senhor? É preciso fé para deixar Deus assumir a sua batalha. Eu gostaria de ter a oportunidade de dizer mais e espero tê-lo novamente. Mas até lá, saiba disso. Você pode deixar Deus lutar por você e ter a certeza de vencer. Como? Se entregando em suas mãos, em oração e fé, e permanecendo na paz que vem de saber que Deus está no controle. Não se preocupe mais. Seu Pai Celestial cuidará disso. Confie nele. Permaneça na verdade e não ceda a concessões. Esteja pronto para fazer o que ele disser no momento certo e saiba disso. Você vencerá. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos após a sua ressurreição, ele prometeu interceder junto a Deus para enviar-lhes um Consolador na forma do Espírito Santo. Uma promessa cumprida no dia de Pentecostes. No entanto, esta promessa estende-se muito além dos discípulos. Todo filho de Deus tem direito a esta bênção divina. Certamente, possuir o Espírito Santo confere ao cristão bênçãos além da medida, transcendendo a mera fluência em línguas. Lembra da notável transformação, poder, sabedoria e confiança que envolveu os discípulos ao receberem o Espírito? Lamentavelmente, muitos cristãos contemporâneos permanecem distantes de tais experiências, equiparando erroneamente a capacidade de falar em línguas com a genuína transformação espiritual. Como 2 Timóteo 3 afirma apropriadamente, muitos exibem uma forma de piedade, mas carecem do seu verdadeiro poder. Nestes tempos, com vários espíritos em jogo, discernir a presença genuína do Espírito Santo torna-se fundamental. Tal como a Bíblia adverte que o diabo pode disfarçar-se como um anjo de luz, muitos dentro da igreja hoje podem, sem saber, operar sobre um espírito falso. Distinguir aqueles que são genuinamente cheios de Espírito Santo não requer jejum prolongado ou oração fervorosa. Ao longo da história, um padrão consistente emerge nas vidas daqueles que estão verdadeiramente infundidos com o Espírito de Deus. Um conjunto de hábitos distintos que servem como marcas da sua jornada espiritual. Antes de prosseguirmos, recomendo que você se inscreva neste canal, caso ainda não tenha feito, e se comprometa a assistir até o fim. Esta mensagem carrega um significado profundo que transformará sua caminhada espiritual. Então, quais são esses hábitos que caracterizam uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo? Vamos explorar as práticas transformadoras que definem aqueles que estão em sintonia com o divino. Número 1. A presença do Espírito Santo em sua vida é inconfundível. É como um ingrediente secreto que te transforma de dentro para fora. Veja, quando o Espírito Santo habita dentro de você, algo notável acontece. Você começa a produzir frutos, não quaisquer frutos, mas aqueles que refletem a própria natureza do próprio Deus. É como uma forma espiritual, guiada por Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estas não são apenas palavras bonitas, são os alicerces de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Veja o amor, por exemplo. Quando o Espírito Santo reside em seu coração, o amor se torna o seu modo padrão. Não é apenas uma emoção passageira, é um modo de vida. Você começa a ver as pessoas através dos olhos de Deus, com compaixão e empatia, independentemente de quem elas sejam ou no que acreditam. Seu amor não é seletivo, é abrangente, alcançando todos os necessitados. E ao caminhar em amor,
Você se torna um farol de esperanças em um mundo cheio de trevas. Depois, há a fé, do tipo que move montanhas. Não se trata de ilusões, trata-se de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor grita dúvida. Com o Espírito Santo como guia, você pode enfrentar qualquer tempestade com confiança inabalável, sabendo que Deus está no controle. Esta fé não é cega, está enraizada na verdade inabalável da Palavra de Deus. E não nos esqueçamos da paz e da alegria. No mundo atormentado pelo caos e pela incerteza, a paz que ultrapassa todo o entendimento torna-se a sua companheira constante. É uma paz que ancora sua alma, independentemente das tempestades que assolam ao seu redor. E com a paz vem a alegria. Não a alegria passageira que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda e duradoura que advém do conhecimento de Cristo. Se você está experimentando esses frutos em sua vida, talvez seja a hora de reavaliar seu relacionamento com Deus. Veja, o Espírito Santo não é apenas uma presença distante. Ele é um companheiro constante, esperando ser convidado para todas as áreas da sua vida. E a chave para desbloquear seu poder? Oração. Não é apenas um ritual religioso, é uma tábua de salvação, uma linha direta de comunicação com o Criador do Universo. Número 2. Uma fome ardente pela Palavra de Deus e pela sua presença, aliada a uma oração consistente, é inegociável. É impossível reivindicar comunhão com o Espírito Santo se você não consegue se lembrar da última conversa sincera que teve com ele. E deixe-me alertar, se alguém professa possuir o Espírito Santo, mas não tem um compromisso constante com o estudo da palavra e da oração de Deus, tenha cautela. Quando o Espírito Santo habita dentro de você, ele desperta uma paixão para mergulhar profundamente nas Escrituras. Lembra quando Jesus falou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo? Ele prometeu que o Espírito seria seu professor em todas as coisas. Isso significa que o Espírito Santo enriquece a sua compreensão da palavra de Deus. Ele revela verdades profundas escondidas nas Escrituras, enriquecendo seu conhecimento de Deus a cada dia que passa. Além disso, o Espírito Santo fortalece a sua vida de oração, lembrando a importância vital da comunhão com Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo afirma esta verdade. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te concede sensibilidade à liderança de Deus, orientando a buscar sabedoria e entendimento por meio de oração fervorosa. A palavra de Deus não é apenas uma obrigação religiosa para aqueles que estão sintonizados com o Espírito Santo. É a sua tábua de salvação para a sabedoria e orientação divina. Através do estudo diligente e da meditação na palavra de Deus, eles obtêm ensinamentos que iluminam o seu caminho, equipando-os para navegar pelas complexidades da vida com graça e discernimento. Número 3. Atos de compaixão. Quando o Espírito Santo reside dentro de alguém, é como se uma luz brilhasse através de suas ações. Veja, pessoas que têm o Espírito Santo tendem naturalmente à compaixão, à bondade e ao altruísmo. Não é forçado ao artificial. Flui delas sem esforço. Pense nisso. Estender a mão amiga, dar ouvidos, não são apenas gestos, são reflexos do amor divino em movimento. As suas ações, alimentadas por este amor, carregam um poder que transforma vidas, infundindo esperança no mundo que anseia por conexões genuínas. É como se elas fossem personificações ambulantes do amor de Deus, deixando um rastro de positividade e bondade por onde passam. E isso, meu amigo e minha amiga, é a marca de alguém que é verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo. Essa pessoa não apenas fala o que fala, ela caminha irradiando amor e compaixão, mesmo sem perceber.
Esse é o tipo de presença que deixa uma marca nos corações e nas almas. Uma presença que nos leva ao número 4. Triunfo sobre o pecado. Viver em pecado enreda a pessoa, prendendo-a em cadeias de escravidão. O apóstolo Paulo, compartilhando a sabedoria da Bíblia, enfatiza que tudo que domina você, controla você. Isso rouba de você o que realmente importa. Paulo explica ainda que a obediência determina a sua lealdade, seja ao pecado ou à justiça. Esta é uma característica definidora daqueles que são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita os crentes a vencerem as garras do pecado e a resistir à tentação e às seduções do mundo. Sem esta capacitação, a pessoa se torna vulnerável às artimanhas do diabo. Aqueles infundidos com o Espírito Santo possuem uma elevada sensibilidade à justiça, nutrindo um profundo desejo de andar nos caminhos de Deus e honrar os seus mandamentos. Eles discernem a abundância de bênçãos, fomentando um espírito de gratidão em todas as circunstâncias. Mesmo em meio às provações, eles encontram um motivo de alegria, reconhecendo cada experiência como um caminho para o crescimento e a intervenção divina. Você sabe, viver em pecado é como estar preso. O grande apóstolo Paulo falou sobre isso na Bíblia. Ele disse: tudo que te prende, tudo que te domina, te torna seu mestre. E deixe-me dizer, isso rouba as coisas que realmente importam. Ele continuou dizendo: o que você obedece, esse é o seu mestre, seja pecado ou fazendo o que é certo. Veja, aqui está o que diferencia alguém com o Espírito Santo de alguém que está vazio por dentro. O Espírito Santo dá a você o poder para vencer o pecado. Você pode dizer com ousadia: não sou mais escravo do pecado. Isso porque o Espírito Santo ajuda você a dizer não à tentação, a se afastar de todas as promessas chamativas e vazias que este mundo oferece. Caso contrário, você será apenas vítima dos esquemas do diabo. Pessoas cheias do Espírito Santo conseguem sentir o que é certo e têm esse desejo profundo de andar de mãos dadas com Deus, de seguir sua liderança. Elas veem as bênçãos ao seu redor, mesmo em tempos difíceis, e ficam gratas por tudo isso. Elas encontram alegria mesmo em meio às lutas, porque sabem que cada experiência, boa ou ruim, é uma chance de crescer, de vivenciar algo divino. Então, deixe-me dizer a você, ter o Espírito Santo não é apenas uma ideia, é uma mudança de jogo, um transformador de vidas. É a diferença entre ficar preso no mesmo velho ciclo de pecado e entrar em uma vida de liberdade e propósito. Número 5. Ter ousadia para compartilhar a mensagem de paz. Imagine isto. Pedro, antes tímido e medroso, agora se destaca entre os seus pares, proclamando destemidamente a verdade. Lembra daquele momento crucial no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desceu, transformando não apenas os seus corações, mas também as suas próprias palavras. É como se uma luz se acendesse dentro daquelas pessoas, iluminando mistérios antes escondidos. O próprio Jesus disse que seus discípulos espalhariam sua mensagem por toda parte, e foi exatamente isso que eles fizeram. Pedro, que antes vacilava de medo, agora liderava com coragem. Esse é o poder do Espírito Santo, capacitando pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que quem recebeu o Espírito Santo foi redimido e seus pecados foram perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 13 nos diz que os novos crentes são selados pelo Espírito Santo. Passando para a fé, a pedra angular da nossa jornada. Trata-se de confiar em algo maior que nós mesmos, mesmo quando o caminho a seguir parece incerto. Aqueles que são guiados pelo Espírito caminham com fé, testemunhando os milagres a acontecerem, à medida que as orações são respondidas e os obstáculos desmoronam. Suas vidas se tornam uma prova viva do poder de Deus em ação. Agora vamos falar de humildade, uma virtude muitas vezes negligenciada no mundo atual de autopromoção. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo compreendem a verdadeira essência da grandeza. Não se trata de perseguir fama ou fortuna.
Trata-se de servir aos outros com humildade e obediência. Eles renunciam aos seus próprios desejos, permitindo que o Espírito os guie em direção à retidão e ao altruísmo. Ousadia, fé e humildade. 3 hábitos principais de quem anda com o Espírito Santo. Não se trata de palavras chamativas ou grandes gestos. Trata-se de viver com propósito e convicção, deixando o Espírito mostrar o caminho. Número 6. Você vê que quando o Espírito Santo entra em sua vida, é como estar equipado com superpoderes, mas em vez de salvar o mundo, esses dons capacitam você a servir a Deus e ajudar outros a encontrar o caminho até Ele. A Bíblia coloca desta forma em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Portanto, seja o dom de profecia, de cura, de ensino ou de discernimento, essas habilidades não são apenas para exibição. Elas foram feitas para serem colocadas em ação, para fazer uma diferença real na vida das pessoas ao seu redor. Mas lembre-se, elas não são para sua própria glória, servem para exaltar o corpo de Cristo e mostrar ao mundo a grandeza de Deus. Então vamos manter o Espírito Santo ativo em nossas vidas, não apenas para o nosso bem, mas para o bem de todos ao nosso redor. Agora, quero ouvir de você. De que forma você viu o Espírito Santo trabalhando em sua vida ou na vida de outras pessoas? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para obter mais mensagens como esta. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Minhas melhores lembranças da minha infância foram os pequenos momentos que passei com meu pai e todas as palavras que ele me disse. Meu pai não estava por perto o tempo todo como outros pais comuns, mas se havia algo que eu sentia falta, eram os pequenos momentos que passávamos juntos. E eu me lembro de tudo, e de quase tudo que ele me contava. Meu pai me levava na fazenda aos domingos enquanto toda a família ia à igreja. Passávamos a manhã percorrendo suas fazendas, vendo as plantações, animais e pássaros, e tinham aqueles momentos solenes e tranquilos que com meu pai sempre acabavam sendo verdadeiras lições. Foram tantas histórias, mas todas as vezes ele aproveitou essas oportunidades para me contar sobre minha história, minha ancestralidade e as culturas do meu povo. Coisas muito importantes que moldaram minha visão sobre tudo. Alguns anos depois, meu pai ficou doente e faleceu. O próximo amor que senti perto o suficiente de meu pai tem sido o Espírito Santo. Da mesma forma que meu pai me contava coisas importantes sobre meu povo e minha herança, o Espírito Santo também o faz, e ainda melhor porque ele me conta coisas importantes que não são apenas relevantes na manifestação física, mas também sobre acontecimentos no reino espiritual. O Espírito Santo quer lhe dizer algo importante sobre você e os planos de Deus. Tudo o que você precisa fazer na maioria das vezes é sintonizar no Espírito para ouvir instruções, orientações, repreensões e elogios dele. Eu sei que a pergunta que vem à sua mente é: mas quem é o Espírito Santo? Se você seguir este ensinamento até o fim, conhecerá o Espírito Santo e também poderá vislumbrar algumas das coisas importantes que ele quer lhe dizer. Então, quem é o Espírito Santo e o que ele veio fazer em nossas vidas? Primeiro, o Espírito Santo é um ajudador. Jesus falou isso aos seus discípulos e podemos ver nos livros de João capítulo 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que o ajudarão. Pela nossa força, não conseguimos prevalecer.
Os homens tentaram no passado, talvez você também tenha tentado por conta própria no passado e não deu em nada. Ouça o Espírito Santo. Jesus disse aos seus discípulos que o Espírito de Deus viria e os ajudaria. Segundo, o Espírito Santo é uma fonte de poder. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até nos confins da terra. O Espírito Santo é a fonte na qual você se conecta ao poder do alto. A informação que o Espírito Santo transfere para você pode ser traduzida em manifestações físicas ou em poderes espirituais conforme a necessidade. Você é fraco em seu corpo? Seu homem espiritual está fraco pelas batalhas da vida? O Espírito Santo é uma fonte de poder para lhe fortalecer e renovar. Terceiro, o Espírito Santo é o centro de todas as respostas. A Bíblia diz que esses três Espíritos, Deus, o Pai, manifestando em seu Filho Jesus Cristo, e o terceiro, o Espírito Santo, habitam juntos como um, desde antes da concepção da criação. Assim, o Espírito Santo tem todas as respostas sobre a criação, o tempo, o espaço e o futuro. Não há informação no mundo que seja oculta para o Espírito Santo, pois nada pode ser escondido dele. O livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. 4. O Espírito Santo conduz você à verdade e ao conhecimento de todas as coisas. Acabamos de dizer há pouco que o Espírito Santo é o guardião de todas as informações porque ele esteve lá antes, durante e estará aqui mesmo depois que tudo passar. A Bíblia também diz em João capítulo 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deus diz que seu povo perece por falta de sabedoria, e a sabedoria é encontrada somente na verdade. Agora o Espírito Santo conduz e guia você ao conhecimento dessa sabedoria. A única maneira de enfrentar as mentiras que o diabo continua contando sobre sua situação financeira, seu estado de saúde e seu nível emocional é atacá-lo com a verdade, a qual o Espírito Santo o conduzirá. Quando o médico diz que há câncer em seu corpo, você confronta essa informação com a verdade que diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e ele não habita em um templo doente. A razão pela qual muitos de nós estamos passando pelas situações difíceis que enfrentamos na vida atualmente é que ainda não obtivemos as respostas corretas para vencer esses obstáculos. Acredite em mim, existem pessoas no mundo que atualmente enfrentam os mesmos problemas sociais que você, mas parecem até que não estão passando por essas adversidades, pois o Espírito Santo lhes guia e dá a resposta. E assim evitam cometer erros que poderiam colocá-las em situações piores. O reino de Deus é governado pela justiça e pelos princípios pelos quais tudo funciona. Ouça-me, filho de Deus. O Espírito Santo quer lhe dizer coisas importantes que estão dentro da vontade de seu Pai, Jesus Cristo. Você pode ter emprestado seus ouvidos ao diabo por muito tempo, e ele os encheu de tantas mentiras e enganos. Mas estou lhe dizendo agora que o Espírito Santo deseja lhe dizer coisas profundas e libertadoras. No livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Não há nada oculto para Deus. Ele sabe de tudo. Ele vê antes que aconteça. Sua vida não é uma surpresa para o Senhor, pois Ele fez você. Os brinquedos que eu mais cuidei enquanto crescia foram os que eu mesmo fiz. Eu os limpava, polia e lubrificava sempre porque eu os fiz, e eles eram muito importantes para mim. Assim também a sua vida está nas mãos de Deus.
Ele criou você e assim, para o seu próprio bem, o Espírito Santo deseja lhe cuidar e lhe ensinar, para lhe trazer importantes respostas e lições que irão colocar sua vida em um rumo maior e melhor. Mais uma vez lhe digo, basta ouvi-lo. Como o Espírito Santo lhe diz as coisas? A primeira vez que tive um encontro com o Espírito Santo através de uma voz clara em meus ouvidos, me surpreendi. Abri os olhos e comecei a olhar ao meu redor, tentando ver se alguém sussurrava em meus ouvidos, e quando percebi que era o Espírito Santo, fiquei em paz e algo novo dentro de mim se fez. O Espírito Santo falará de várias maneiras que você só precisa ser observador, manter seu espírito de discernimento aguçado e manter seus ouvidos abertos para receber as orientações e respostas que ele lhe trará. O Espírito de Deus não é falador. A palavra dele não virá até você sem que haja um propósito. E será sempre no momento certo. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo irá falar com você é através de um testemunho interior. Você já orou sobre uma decisão que precisava tomar e, mesmo tendo a sua decisão própria, ainda assim não se sentia bem? Você sentiu aquela inquietação mesmo depois de orar por alguma coisa? Esse é o testemunho interior, muitas vezes, do Espírito Santo, dizendo para você não prosseguir com essa decisão. Muitas vezes ignoramos esses sinais e seguimos em frente nessas decisões cheias de dúvidas e então, no fim, tudo acaba dando errado. Uma outra maneira pela qual o Espírito Santo fala conosco é por meio da palavra de Deus. Agora, isso é muito interessante. No início da minha caminhada como filho de Deus, sempre achei algumas lições pouco práticas. E nesses meus questionamentos e dúvidas, em poucos minutos lendo a palavra de Deus, encontrei nas Escrituras a ajuda que precisava para combater essas dúvidas e questões. O Espírito Santo nos conduz à verdade que está escondida na palavra de Deus. Lembre-se de que dissemos anteriormente que o reino de Deus é governado por princípios. E a Bíblia é o livro de regras no qual esses princípios são documentados. Deus lhe dará visões e sonhos para o propósito glorioso que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Você acha que Deus não está interessado nos seus problemas? Será que talvez você chegou à conclusão de que esses problemas são maiores do que Deus e você está sozinho de um jeito ou de outro? Este vídeo é uma mensagem de Deus para você. Pode ter passado muito tempo desde a última vez que você viu Deus em sua vida. Você pode ter chorado por muito tempo. Você pode estar orando e parece que sua oração não passa do teto do seu quarto. Meu amigo e minha amiga, esta mensagem está aqui agora para te trazer a esperança. Deus ainda está no controle e Ele ouve o seu clamor. Há uma música do cantor Renato Suete chamada Eu Sou Contigo, que a letra diz: a quem livrei do abismo, dos lugares mais longínquos da terra, eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi. Não temas, porque não te rejeitei. Eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou teu Deus, eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo, e te sustento com o meu poder. Não conheço os mares que estão diante de você ou o caos que está acontecendo em sua vida agora. No entanto, quero lembrá-lo do Deus a quem servimos. Isso é valioso porque, às vezes, facilmente, nos esquecemos de Deus porque estamos muito focados no que está diante de nós. Esquecemos daquele que está dentro de nós por causa dos que estão ao nosso redor. Disse que, embora você tenha 2 olhos, não pode olhar para 2 coisas em direções opostas ao mesmo tempo. Quando as lágrimas parecerem não ter fim e ficar difícil acreditar que Deus ouve qualquer coisa que você diz, ou se Ele tem algum plano para acabar com as crises em sua vida, lembre-se disso. Ele ainda está no controle. Ele está com você. Deus está enviando esta mensagem para lembrá-lo de que Ele te ouve e tem um plano para te ajudar. Ele virá por você. Ele nunca se atrasa. Não, nunca.
Vou te contar algo sobre Deus. Ele é o Deus que faz de tudo para resgatar o seu povo, mesmo que tenha que abrir um caminho pelo mar. Para ele, a morte não importa, pois ele ressuscitou um homem que já estava enterrado há 4 dias. Ele é o Deus que usou um pequeno pedaço de pão para alimentar 5.000 pessoas, sobrando alimento a ponto de terem suficiente para levar para casa. Ele é o Deus, é o começo e o fim ao mesmo tempo, caminhando com seu povo em todas as situações. Ele faz todas as coisas belas no tempo dele. Veja bem, não no seu tempo, mas no dele. Você deve começar a partir daqui, meu amigo e minha amiga. Lembre sempre do seu Deus e que ele é seu Pai. Ele está no comando e ninguém pode mudar isso. Um dos maiores desserviços que você pode fazer por si mesmo é colocar Deus em um cronômetro. Algo como: Deus, preciso disso ou daquilo nas próximas 24 horas. Isso não é fé, meu amigo. Peço desculpas em nome de qualquer pessoa que possa ter lhe ensinado isso. A fé não é colocar Deus nos seus termos. Em vez disso, a fé é escolher arriscar tudo para reivindicar o que Deus está lhe dando, mas nos termos dele. Para você, andar na fé não é sobre o quando, mas sobre o resultado. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, falando sobre fé, diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé verdadeira diz: Deus, confio que o Senhor me ama e quer o melhor para mim. Isso é o que eu preciso na minha vida agora. Não quero focar nas opções que estão fora da tua vontade. Do ponto de vista natural, parece absurdo confiar em um Deus invisível para este milagre. Mas, Pai, estou escolhendo confiar em Ti para isso. Eu reivindico a promessa de Sua palavra sobre este problema e eu permaneço nisso, crendo que o Senhor vai me ajudar. Agora, Pai, não dou espaço para o medo ou preocupação em minha vida. Em vez disso, escolho sorrir, me alegrar e agradecer, pois estou certo de que o Senhor está comigo. Você notou que nessa pequena oração eu não disse nada sobre tempo? Alguém pode dizer: ok, e as situações de emergência que dependem do tempo? O que você faz sobre isso? Bem, a primeira coisa a considerar é esta. Você acredita que Deus tem olhos para ver que você está em uma emergência? Se sua resposta for sim, então apenas peça a intervenção dele na sua situação urgente e confie. A palavra-chave aqui é confiança. A confiança dá paz e descanso. Não é incrível como você pode estar em uma situação difícil, pegar o telefone e depois de ligar para o serviço de emergência, ter a certeza de que há uma unidade a caminho para ajudá-lo? Você se sente mais tranquilo, pois você acredita que o socorro virá exatamente como a operadora lhe disse. Claro, sabemos que os serviços de emergência podem até falhar, e mesmo assim, não deixamos de chamá-los. E se Deus nunca falha, por que deixaríamos de chamar por Ele? Damos muita confiança a humanos como nós, mas temos dificuldades para fazer o mesmo com Deus, nosso Criador, o Deus ilimitado. O diabo, de maneira enganosa, torna a nossa situação tão proeminente que confiar em Deus se torna um risco muito difícil de correr, quando na realidade deveria ser nossa primeira resposta a tudo. A Bíblia diz que o justo, aquele que recebeu a salvação de Cristo, viverá pela fé. Em outras palavras, ele viverá pela confiança em Deus, não pela confiança nos homens. O apóstolo Paulo escreveu novamente em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos. Meu amigo e minha amiga, o que está diante de você agora? As contas, a ameaça, o chefe irritante, as repetidas lutas contra o pecado, a crise conjugal, o outro divórcio a caminho, o laudo médico, seja lá o que for. Uma das causas mais rápidas de frustração e depressão é a preocupação. Preocupação com coisas que ainda vão acontecer em sua vida, preocupação com uma crise financeira interminável, preocupação com ciclos repetidos de fracassos. Uma ou todas essas preocupações são a principal causa das lágrimas de todas as pessoas na terra. Na profecia de Isaías, Deus falou de um tempo em que densas trevas e escuridão cobririam a terra por todo lugar. Um dos sintomas da escuridão é a tristeza. A depressão é um produto da tristeza.
E o fato é que vivemos em uma época em que alguém pode estar nos estágios mais avançados da depressão e ninguém sequer fica sabendo disso. Uma pessoa pode ficar na frente da câmera todos os dias para o mundo inteiro ver, mas quando ninguém está olhando, lágrimas e soluços são tudo o que resta a ela. A verdade é que a depressão é a doença da alma, e sendo assim, o único que pode curar isso é Deus. Davi também escreveu sobre esses momentos em sua própria vida. Pense nas coisas que ele teve que passar. Ele passou pela dor de perder seu melhor amigo Jonatas, de ver seu filho recém-nascido morrer, de ver seu filho mais velho, Amnon, estuprar a meia-irmã Tamar e ser assassinado pelo irmão dela, Absalão. O mesmo Absalão que mais tarde se voltaria contra seu pai Davi e iniciaria um golpe que tentaria tirar a vida do próprio pai. Salmos 69, versículos 1 ao 12, descreve um de seus momentos ruins nessas poucas palavras. Ó Deus, salva-me porque estou na água até o pescoço. Estou atolado num lamaçal muito fundo, não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e a correnteza quase me afoga. Estou rouco de tanto gritar por socorro e a minha garganta está ardendo. Os meus olhos estão cansados, esperando que tu, meu Deus, venha me socorrer. Aqueles que sem motivo me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Os meus inimigos contam mentiras a respeito de mim. Eles são fortes e querem me matar. Eles me forçam a devolver o que não roubei. Os meus pecados não estão escondidos de ti, ó Deus. Tu sabes como tenho sido tolo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, não deixes que aqueles que confiam em ti passem vergonha por causa de mim. Ó Deus de Israel, não permitas que eu traga desgraça para aqueles que te adoram, pois é por causa do meu amor por ti que tenho suportado insultos e tenho passado vergonha. Sou como um estranho para os meus irmãos. Sou como um desconhecido para minha família. O meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu faço jejum e me humilho, e no entanto eles me insultam. Eu me visto de luto e eles riem de mim. Falam de mim nas praças, e os bêbados fazem versos a meu respeito. Pense nisso por um momento. O homem segundo o coração de Deus também lutou contra a depressão? Veja, na maioria das vezes, quando olhamos para a Bíblia, pensamos que as pessoas eram imunes às coisas com as quais você luta em sua vida diária, mas isso não é verdade. Essas pessoas também sofreram crises, ordens judiciais, injustiças patrimoniais, infidelidade no casamento e muito mais. De fato, a Bíblia se refere a essas pessoas como pessoas que da fraqueza foram feitas fortes. Cada personagem da Bíblia que se tornou um testemunho é destacado porque escolheu acreditar em algo que não gostamos de ouvir diante de nossas próprias lutas. Deus está no controle. Depois de todos os seus clamores, veja como Davi terminou suas orações no mesmo Salmo 69, versículos 29 a 36. Eu estou sofrendo desesperado. Ó Deus, levanta-me e salva-me. Louvarei a Deus como uma canção. Anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifício um touro crescido. Quando os que são perseguidos virem isso, ficarão contentes, e os que adoram a Deus ficarão animados. Pois o Senhor ouve os necessitados e não despreza o seu povo que está na prisão. Louvem a Deus, ó céu e terra, ó mares e todas as criaturas que estão neles. Ele salvará Jerusalém e construirá de novo as cidades de Judá. O seu povo viverá ali e possuirá a terra prometida. Os descendentes dos servos de Deus herdarão essa terra, e aqueles que o amam viverão ali. Estas, meu amigo, são as palavras de alguém que escolheu correr o risco de entregar sua situação a Deus e confiar, sabendo que Ele ouviu e o conduzirá com segurança através de seu desafio. Não importa o quão difícil a sua situação possa estar agora. Não importa o que você parece estar perdendo agora. Não importa o que esteja ameaçando a sua paz agora. Você já falou com Deus sobre isso? Se sim, então deixe que Ele cuide disso. Ele sabe mais do que você. Ele sabe o que é melhor. Deixe Ele agir na sua situação, orando e se firmando na promessa dele para você. Faça como Davi e diga a Deus
que Ele é a sua única chance e que você está disposto a confiar tudo nele. Faça isso e veja Deus entrar em ação. Você está crendo em Deus para algo e na hora certa tudo vai dar certo. Ele aperfeiçoará tudo o que for necessário para trazer alegria à sua vida. Tudo o que Ele quer é a sua confiança na capacidade dele de agir. Confie, amigo. Confie, amiga. Suas lágrimas não são derramadas à toa. Suas orações não estão perdidas. Deus está te ouvindo agora e Ele virá por você. Fique firme, não ceda. Se perseverar o suficiente, você verá o milagre de Deus na sua vida. Creia nisso. Não desista.